Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 23 de outubro. Eu estou gravando esse planejamento às 5h58 de sábado, então assim que terminou meu dia de trabalho, estou fazendo esse planejamento aqui com vocês para aproveitar um pouquinho do sábado com a família, obviamente, tá? Se você não é inscrito no canal, como sempre, fica o convite aqui anteriormente, porque eu vou me esquecer no final. E se você deixar o like no vídeo também, você vai ter lucro nesse domingo. Mentira, não tem nada garantido, mas você vai me ajudar, beleza? Antes da gente começar, lembrando das promoções da Libertadores, lembrando que a final da Libertadores já está chegando, né? Faltam 6 dias, 7 dias para a final da Libertadores. E a gente tem uma super cotação de 6 para o Flamengo ser campeão e uma super cotação de 25 para o CAP ser campeão. Vou deixar aqui embaixo, tá? Os primeiros links na descrição, CAP a 25 e Flamengo a 6 para você aproveitar. Lembrando que se você criar uma conta aqui pelo canal, você consegue participar do sorteio diário que tem aqui. No primeiro comentário fixado você vai entender um pouco do regulamento. Beleza? Então vamos lá? Bom, aquela passada rápida no dia de hoje do que eu consegui fazer, do que eu não consegui fazer, dos jogos. Bom, o Liverpool foi completamente ignorado por mim, um jogo muito abaixo do Liverpool desde o início, em momento algum conseguiu colocar um padrão de superioridade decente em cima do Nottingham Forest, que até então, acho que ainda é, né? Até então era o lanterna da competição, um dos piores mandantes, e o Liverpool, um dos piores visitantes, mesmo tendo vencido ali o time do City, né, e tendo vencido também o West Ham em casa, não conseguiu passar pelo Nottingham Forest e encontrou aqui mais uma derrota, tá? O time do City não consegui também pegar o gol do City, não era a superioridade que eu imaginava, o Brighton ofereceu aqui muito mais dificuldade do que eu imaginava e nos momentos que eu estive dentro do mercado o City não conseguiu marcar. Então eu acabei não conseguindo pegar o primeiro gol aqui do Haaland, acho que foram 2 gols dele. Depois do primeiro tempo eu acabei abandonando o jogo e não consegui fazer o jogo do Rangers devido a estar dando atenção pro City, mas o Rangers não venceu aqui o Livingston, tá? Dos mercados de Leia para a equipe em campo, eu consegui trabalhar 2 deles, estive Leia ao Estoril depois do 1-0 do Braga, e estive contra o Hoffenheim no 0-0. O Bayern de Munique estava muito bem aqui, controlando bastante o jogo. Deixava alguns espacinhos, mas foi rapidamente consertado aqui pela defesa do Bayern e deu para pegar o primeiro gol aqui do Bayern. Me mantive na posição por um período, mas não peguei o segundo gol, tá? Foi um pouco arriscado, o Bayern começou a se expor um pouco mais e o Hoffenheim começou a chegar. Foi o momento de sair do mercado. O que mais que a gente tem aqui que eu fiz? Não fiz nada na Salernitana com o Spezia, foi marcado aqui pela despedida do Ribéry. Então, o Ribéry deixou os gramados nesse jogo contra o Spezia, nessa vitória contra o Spezia. Lembra que eu falei ontem do Spezia fora de casa? Como era feio? Mais uma derrota para o Spezia fora de casa, né? Borussia Mönchengladbach tomou um pau aqui do Frankfurt, muitos erros individuais, tá? Existia uma expectativa de que daria para trabalhar esse jogo contra o Frankfurt, principalmente em correções de preço, se o Frankfurt tivesse desconcentrado, mas quem mostrou desconcentração foi o Gladbach, tá? E eu trabalhei no mercado de gols, eu fui em busca do over à frente no final, peguei o 1 gol, né, o 3-1 do Gladbach, foi o gol do Thuram e frebetei a posição, mas não veio o gol que eu precisava. Esse jogo aqui foi o meu melhor jogo do dia, talvez o melhor jogo do mês, né? Terminou agora há pouco. Foi 4-3 para a Inter, um estilo de jogo que eu gosto muito de trabalhar, eu sou muito agressivo nesses jogos. A Inter abriu o placar, não peguei esse gol, a Inter ampliou o placar, esse eu já estava dentro. Utilizei um pouco do lucro para buscar a recuperação de resultado da Fiore, que já era improvável, né, porque a Fiore não faz uma boa temporada. A Fiore conseguiu buscar o 2-2, depois eu não consegui pegar o 3-2 da Inter, estava esperando uma odd um pouco melhor. A Inter fez o 3-2, aí eu usei um pouco do lucro para tentar buscar o 3-3 da Fiore, esse 3-3 veio, e aí eu fui atrás do improvável, ainda mais faltando 5 minutos, faltando 4 minutos, né, de acréscimo praticamente, eu entrei aos 91, até coloquei alguns prints ali no meu Telegram e posicionei em busca de mais um gol nesse jogo, e esse gol veio da Inter, gol do Mkhitaryan, e foi um jackpot muito bom, né, para quem viu a minha palestra lá no evento do Fábio Netuno, em São Paulo, seja presencialmente ou, né, online, depois ele vai me dar acesso a essa palestra, eu vou disponibilizar para vocês no YouTube.
eu falo um pouco dessa minha metodologia, que cresce ainda mais quando eu estou em lucro, e quanto mais improvável é o jogo, é geralmente por lá que eu vou estar procurando essas situações, e foi muito bom aqui para mim, tá? O Vasco acabou de empatar. Eu já ia falar que o jogo do Londrina, nesse momento, acho que o Sport ainda vence o jogo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Vencia o Londrina por 1-0 o Sport. Agora já está 1-1. Ou seja, o Vasco já empatou, o Londrina já empatou, o Sport não conseguiu chegar tão perto então do Vasco. O Vasco conseguiu empatar contra o Criciúma numa situação complicada que o Vasco estava vivendo, né? O Londrina estava perdendo, o Vasco estava perdendo, a situação estava ficando complicada. Agora já dá uma respirada muito boa, né? Porque o Vasco pontua, por mais que a distância para o time do Criciúma se mantenha a mesma, pelo menos para o Sport ele já não empata, né? Então para o Vasco aqui é uma situação muito boa, pelo menos continuar assim. Para mercado de gols hoje foi bem ruim, tá? Eu fiquei fribetado no Borussia Mönchengladbach com o Frankfurt. Eu fui em busca de 2 gols no jogo do Paderborn com o Braunschweig. O jogo terminou 0-0. É ruim quando você entra no over à frente e não sai nenhum gol. Eu tentei buscar contra-ataques aqui no over limite do Hannover com o Nuremberg, também 0-0. 2 0-0 na Buns 2 é sempre muito complicado. Ele deu gol do Vasco, sim. Achei que ele tinha anulado. E não fiz nada aqui no jogo do Arminia Bielefeld com o São Paulo. Enfim, não foi um dia muito bom para gols, mas o match odds compensou, tá bom? Vamos que vamos, que já são 6 horas e eu quero aproveitar um pouquinho do sábado. Vamos falar um pouquinho sobre esse dia 23, então. Aqui, utilizando o radar esportivo, a gente tem um confronto do Bochum, que hoje é o lanterna da competição, o pior time do campeonato, vai enfrentar o líder, né? Então a gente tem, em quase todos os campeonatos do mundo, quando você tem um lanterna pegando o líder, você tem um líder muito superior. Nesse momento aqui, a gente não tem o União Berlim muito superior. E aí você me pergunta, por quê? Vamos fazer um contexto, antes que você saia fazendo back União Berlim a qualquer custo, né? Ao esmo, sem entender o que está acontecendo. Primeiro, a situação do União Berlim é muito favorável. O Bayern de Munique já venceu fora de casa o Hoffenheim, já botou pulga atrás da orelha do União, já começou a fungar, como a gente diz, no cangote do União Berlim. E é muito provável que o Bayern de Munique dê seta e passe assim com extrema facilidade, tá? Mas o União Berlim pega um adversário realmente um pouco acessível. Qual que é o problema? O União está envolvido na Europa League, um grupo com União Saint-Gilloise, com, se eu não me engano é o Molde ou o Malmo, é algum desses 2 times que tem nomes parecidos aqui, é o Malmo, tá? União Saint-Gilloise, o Malmo e o Braga. E o União Berlim, nesse momento, se eu não me engano, é o 3º colocado em busca de uma tentativa de classificação para a fase de 16avos, né? Já que provavelmente não vai conseguir pegar o 1º colocado, que é o Saint-Gilloise, que deve ir para as 8avas de final direto. Então, o União Berlim, se classificar, né, vai conseguir pegar um time que vem da Champions para fazer um playoff. Qual que é o problema? O União Berlim tem que pegar o Braga agora dentro de casa, tá? O União Berlim, quando foi enfrentar o Braga fora de casa, o time do União Berlim perdeu por 1-0, né? Então, para devolver a vitória, né, pelo menos para a questão de confronto direto, o União precisa vencer o Braga. E esse jogo vai acontecer 4 dias depois, tá? Na parte ali da quinta-feira, provavelmente. Então, não acho que o União Berlim vai vir reserva, não acho, tá? Mas eu acho que pode haver aqui uma desconcentração. Foi o que aconteceu hoje em alguns momentos no jogo do Leipzig. O Leipzig foi buscar a recuperação de resultado no final. Foi o que aconteceu no jogo do Leverkusen, que também está envolvido em competições europeias da Champions League. Então eu acredito que isso possa interferir o União Berlim em alguns cenários do jogo, tá? Então muito cuidado para trabalhar aqui. Os jogos do União não são, na maioria das vezes, regados de muito gol, tá? Pelo menos esses últimos jogos do União, você pode ver que é um 2-0, 2-0, 1-0, 1-0, 1-0, 2-0. Dificilmente a gente tem um jogo com muitos gols do União Berlim esse ano. O time do União Berlim sempre foi muito coerente, coeso na defesa e continua sendo um time muito interessante nesse fundamento. É só você ver que é a melhor defesa da competição entre os 18 times aqui da primeira divisão da Alemanha, tá? Então eu não venho para esse jogo com o intuito de buscar gols, eu venho para esse jogo com o intuito de buscar janelas de movimentação no match odds, seja contra o Bochum, seja contra o União Berlim, tá? Não acho que o Bochum vai jogar de qualquer jeito, pelo contrário, o Bochum dentro de casa já, a sua primeira vitória, né, sua única vitória foi dentro de casa, é um time que consegue, com o apoio da sua torcida, criar algumas condições
desfavoráveis para o adversário. Já venceu o time do Frankfurt, que é um time de Champions League, atual campeão da Europa League dentro de casa. Então eu acho que pode ser um jogo sim difícil para o União Berlim, mas eu vou ficar aqui com essa ideia de correção de preço. Falando do outro time de Berlim, né? Acabei de falar do União, vamos falar do Hertha contra o Schalke. O Schalke vive uma situação muito desfavorável. Aliás, os dois times vivem em situações muito complicadas. O Schalke é o vice-lanterna da competição. O Schalke veio de uma eliminação acachapante na DFB Pokal para o Hoffenheim. Também vinha de uma derrota para o próprio Hoffenheim na Bundesliga. Tinha perdido para o Leverkusen por 4-0. Tinha perdido para o Augsburg dentro de casa, que vai ser adversário direto na Champions. E a única vitória do Schalke foi contra o próprio Bochum, que a gente acabou de falar. Então a situação do Schalke é muito fraca, é um dos piores times que subiu, não está preparado e emocionalmente vai criando toda aquela bola de neve que eu gosto de falar com vocês, que pode prejudicar demais a equipe no final da competição, tá? O Hertha já namorou com rebaixamento na temporada passada, teve que fazer um playoff de despromoção contra o Hamburgo, acabou conseguindo vencer no jogo da volta, né, o jogo ida e volta, acho que em casa chegou a ficar 0-0, conseguiu vencer e se manteve na primeira divisão, mas segue sendo, assim como o Stuttgart, que se livrou por pouco no ano passado e que agora tomou uma goleada do Dortmund, segue sendo um time que periga para ser rebaixado. Eu colocaria ali o Hertha para ser rebaixado se nada mudar, se não for nessa temporada, na outra ou daqui a 2 temporadas, com certeza, se nada mudar, a gente vai acabar vendo o Hertha Berlim na Bundesliga 2, que é uma das competições que eu mais gosto, e muito provavelmente, se o Schalke não abrir os olhos nessa própria temporada, o atual campeão da Bundes 2 vai acabar retornando para lá. Tá? Para mim, tem uma tendência de gols nesse jogo pelo desespero. 2 times desesperados é sempre importante. Tá? Na verdade, eu gosto muito de trabalhar um time desesperado contra um time em situação mediana para boa. Né? Porque aí a gente tem, geralmente, o time desesperado se expondo de uma maneira muito forte. Mas, como a gente tem um histórico muito bom nos confrontos aqui em alguns momentos, e os 2 times têm que ir para cima, a gente pode sim, talvez, trabalhar com o cenário de gols. Mas eu não vou descartar a possibilidade de trabalhar correção de preço, porque nada justifica, na minha opinião, essa odd do Hertha Berlim a 1,74. Porque se você buscar uma vitória do Hertha Berlim dentro de casa, você não vai encontrar. Vocês não estão vendo aí por conta do meu monitor, mas o Hertha tem 5 jogos e nenhuma vitória. São 4 empates e 1 derrota. Beleza, toma pouco gol? Toma, mas também marca pouco, tá? E o Schalke, como visitante, também não tem nenhuma vitória. Será que é isso? Mas aí é complicado você pegar uma balança e pender só para um lado, porque o Hertha empata bastante em casa. Não faz muito sentido para mim. Então aqui a gente também pode ter situações de correção. Bundesliga 2, já vou sempre marcar aqui como a possibilidade de trabalhar gols. Hoje, particularmente, não foi um dia muito bom da Bundes 2. A gente tem o jogo do Hamburgo contra o Magdeburg, 1,47. Estou fora de qualquer coisa de match odds, muito provavelmente fora também de qualquer coisa de alavancagem, porque quanto mais baixa uma odd de match odds, mais baixa ela vai estar em situações de alavancagem. Tá? Se o Hamburgo estiver perdendo, ela vai estar sempre amassada. E eu já acho uma odd aqui muito amassada. Realmente, o adversário do Hamburgo, o Magdeburg, só tem uma vitória fora de casa, não faz uma campanha muito boa, é o vice-lanterna da competição. E o Hamburgo tem a chance agora com o empate do Darmstadt contra o time do Holstein Kiel por 1-1 e com o empate do Paderborn contra o Braunschweig fora de casa por 0-0, eu estava lá nesse jogo, tem a chance o Hamburgo de se aproximar novamente dos líderes, tá? Com a vitória, se vencer, vai a 28 pontos e passa o time do Darmstadt pelo número de vitórias, ok? Então o Hamburgo vencendo esse jogo reassume a liderança que o foi tomado na rodada 12. Beleza? Acho que é um jogo para ficar de olho em gols, tá? Porque o Magdeburg ele tem sim uma das piores defesas da competição. Tomou 25 gols, é a pior defesa da competição. E é um time muito traiçoeiro na saída de bola. Vira e mexe está errando com o goleiro. O goleiro geralmente joga como líbero. Enfim, costuma dar muita oportunidade. O Hamburgo tem marcado muito de bola aérea. O Gratzel, que é o seu atacante, tem feito muito gol. Vale a pena ficar de olho nisso. Heidenheim e Furt. O Furt começou a dar uma respirada lá embaixo, mas ainda está na zona de rebaixamento, né? Dá para dizer assim, de relegation. E o Heidenheim, vamos dar uma olhada nos últimos jogos. 2 derrotas seguidas, uma para o União Berlim na DFB Pokal e outra para o Holstein Kiel fora de casa. O Heidenheim é aquele time que tem uma defesa sólida, mas que como toma o primeiro gol,
time acaba tomando um pouco mais, tá? Dentro de casa, não perdeu nas últimas 4 partidas e está invicto dentro da Bundesliga 2, beleza? O time do Greuther Fürth não venceu nenhuma fora de casa, é sim favorito o Heidenheim, mas também acho que é um jogo com situação para gols. E aqui nós temos um jogo de um time muito bom dentro de casa, que é o Fortuna, só que vai jogar fora, e péssimo fora. O Fortuna tem apenas uma vitória fora dos seus domínios, e isso faz com que o Fortuna não consiga emplacar. O Fortuna ainda está em nono, é um elenco muito experiente, tem um excelente treinador, poderia estar numa posição muito mais alta na tabela, mas por não conseguir fazer uma boa campanha fora de casa, fica nessa pendenga, né? E o Karlsruhe também é 8,80, né? O Karlsruhe é um time que consegue meter 6 no Regensburg. Cara, quanto gol perdido do Criciúma, tô vendo aqui. Quanto gol perdido do Vasco também, que jogo louco, né? O Karlsruhe é o mesmo time que consegue meter 6 no Regensburg, mete 3 no Nuremberg, mas aí perde para o Sandhausen, é eliminado para o Sandhausen na DFB Pokal, perde para o time do Braunschweig por 2-1, então tá sempre assim na corda bamba, por isso que também não consegue emplacar. Mas dentro de casa é um time sólido, vai ser uma força muito interessante aqui contra o Fortuna Düsseldorf. Talvez seja um domingo melhor de Bundes 2 do que foi sábado, tá? Na La Liga a gente tem o Barcelona contra o Bilbao, não é um adversário fácil, tá? Não acho que o Bilbao é o Elche, apesar do Barcelona ter vencido aqui o Villarreal, é muito provável gol do Vasco. Agora acabou, né? Agora acabou, Vascão na Série A. É bem provável que o Barcelona encontre mais dificuldades aqui para jogar contra o Bilbao, que é um time muito, muito chato, mas o Barcelona tem aquela questão, né? Se não fizer o dever de casa contra o Bayern de Munique nesse próximo jogo, né, na quarta-feira, e a Inter empata com o Vitória Pilsen, vai que acontece. Vai ser um vexame, porque aí, porra, todo mundo vai pensar, caraca, o impossível, entre aspas, aconteceu, que foi a Inter perder ponto para o Pilsen, e o Barcelona não fez sua parte. Então é muito provável que o Barcelona entre nesse jogo, sim, parcialmente concentrado, porque vai estar pensando sim no jogo contra o Bayern de Munique. É provável que o Bayern de Munique não entre com totalmente o time reserva, talvez entre até com o time titular, por respeito e tudo mais. Mas eu imagino um time do Barcelona tendo um pouco mais de dificuldade contra o Bilbao, tá? Então toma um pouco de cuidado aqui. Eu, se for trabalhar alguma coisa, vai ser direcionado para um Lei a pior equipe em campo, a equipe do Bilbao. O Villarreal, eu tenho conseguido trabalhar o Villarreal dentro de casa. Vai jogar contra o Almeria, que ainda não venceu nenhuma partida fora de casa. Vou ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar também aqui no Lei a pior equipe em campo contra o Almeria. O Villarreal dentro de casa é um time muito forte, tá? E só não vou trazer o Betis porque aqui é clássico contra o Atlético de Madrid. Aí eu fico de fora. Na Ligue 1 o PSG já jogou, então eu vou ficar de fora. Premier League nós temos o Arsenal, líder da competição. Aliás, nesse momento não é mais líder, né? Ah, não é sim. O City já jogou, mas o City tinha 4 pontos de diferença, agora tem 1. O Arsenal pega o Southampton. No geral, historicamente falando, não é um jogo difícil. Aliás, não é um jogo fácil para o Arsenal. Aliás, não é um jogo fácil para ninguém enfrentar o Southampton, mesmo que ele fique voltando para a Série B de vez em quando. Não é um jogo fácil, tá? A gente pega aqui, ó, o último jogo foi 1-0 para o Southampton. Aí tivemos uma vitória do Arsenal, 2 vitórias do Arsenal e mais uma vitória do Southampton e um empate, tá? Então não é um adversário 100% garantido. É um adversário que está numa situação de baixo de tabela, dentro de casa só venceu uma partida e o Arsenal é o melhor visitante, tá? Então, talvez, se tiver uma leitura muito clara, mesma coisa aqui, direcionando esse Lei a pior equipe em campo ao Southampton. E o Tottenham contra o Newcastle vive uma fase espetacular, vamos ser sinceros, né? Já é o novo rico que está dando o resultado, talvez os melhores resultados, né? O Ituano acabou de fazer um gol contra o Sampaio e o Londrina acabou de virar contra o Sport, né? Eu tô no meio do jogo aqui, das minhas análises fazendo isso aqui com você, porque tá muito interessante essa parte da Série B. Por exemplo, nesse momento o Grêmio tá indo para quarto, né? E lógico, tá a 4 pontos de distância do Ituano, mas tá indo para quarto, né? Então tá bem interessante de ver essa subida aqui da Série B. O Tottenham não está numa fase tão boa, pelo menos demonstrou isso contra o United. Na minha opinião, ele foi bastante engolido contra o United em alguns momentos. O Lohri acabou fazendo um jogo espetacular, poderia ter sido muito mais gols aqui do time do United, tá? De Gea também fez algumas defesas,
mas não foi assim uma partida muito boa do Tottenham, tá? E o Tottenham tem, durante a semana, um confronto contra o Sporting que é muito importante. Se vencer o Sporting, está praticamente garantido nas oitavas de final da Champions, tá? O time do Tottenham perdeu para o Sporting lá em Alvalade por 2-0. O Sporting vai ter que dar uma resposta aqui, o Tottenham vai ter que dar uma resposta aqui em casa, na casa deles, né? Na minha opinião, o que me prejudica um pouco no jogo do Tottenham é a questão de contra-ataque. Você tem que saber muito bem ler o time do Tottenham dentro de campo. É um time difícil, né? Geralmente recua para poder contra-atacar, mas pode ser interessante sim ficar de olho nessa possibilidade, né, de trabalhar talvez Leão Newcastle ou de trabalhar o mercado de gols. Acho que os últimos confrontos entre eles, 5-1, 3-2, 2-2, 1-1, 3-1, então temos aqui uma possibilidade de gols, sim senhor. Primeira Liga de Portugal, o Porto já jogou com o Benfica, o Braga já jogou hoje, né, no caso estou gravando hoje, foi 2-0 contra o Estoril, e o Sporting, até o momento que eu vi, estava vencendo o Casa Pia de virada por 2-1 e agora está 3-1, exatamente. E esse jogo me assustou muito, porque eu estava dentro do mercado contra o Casa Pia e tive uma série de queda de energia aqui, com dinheiro pesado no mercado, e tive que sair correndo para fechar a posição. Ainda bem que eu fiz, né? Acho que 10 minutos depois, o Casa Pia fez um gol, mas o Sport já virou. Enfim, infelizmente eu não estava dentro do mercado. Na Série A italiana, nós temos aquele jogo 7h30 que é sempre gostoso para quem vai fazer alguma coisa sábado e fica até mais tarde fora de casa, que toma aquele chopinho e tudo mais. 7h30 da manhã já bate ali o sino no relógio. Udinese e Torino, jogo bom, tá? A Udinese vem fazendo uma excelente competição, mas a última partida da Udinese contra o Monza me deixou um pouco assustado. O nível de desconcentração nos minutos finais que a Udinese demonstrou. Talvez, óbvio, pelo fato de ter sido Copa Itália, não dá para exigir também que a Udinese tenha força máxima nas duas frentes, mas custou uma eliminação para um time, na minha opinião, pior do que o time da Udinese, e o Monza acabou devolvendo a virada, né? Porque a Udinese no jogo da Série A acabou saindo atrás e virou o placar 2-1, e dessa vez o Monza estava atrás do placar e conseguiu virar com um gol do Pentanha no jogada individual, muito bonito mesmo. O Torino geralmente não faz bons jogos fora de casa, a gente consegue ver aqui que já são 3 derrotas seguidas, mas aí óbvio, são contra adversários muito difíceis. Dá para colocar o Udinese dentro desse mesmo pote de Napoli, Inter e Atalanta? Não, acho que o Udinese está um degrau abaixo, mas mesmo assim o Torino não vem fazendo bons jogos como visitante, tá? A Udinese como mandante está invicta, já venceu a Roma por goleada aqui, já venceu o time da Inter, então já empatou com a Atalanta, então é sempre bom respeitar. Para mim, eu venho para trabalhar match odds aqui, tá? Bolonha e Lecce, vou ficar de fora. É um domingo que provavelmente vai ter bastante coisa para olhar e o Bolonha não vive uma boa fase, tampouco o Lecce, então não me chama tanto atenção. Atalanta e Lazio quero fazer, também vou vir aqui para correções de preço, sem inventar moda, sem jogar algum viés, tá? Atalanta, se vencer, assume novamente a liderança da competição momentaneamente. Atalanta dentro de casa vem fazendo, pelo menos nessa temporada, diferente da temporada passada, uma boa campanha, né? A temporada passada a Atalanta ficou praticamente como o melhor visitante e não conseguia fazer nada como mandante. Hoje a Atalanta já tem um excelente desempenho como visitante de novo e consegue fazer um bom desempenho como mandante, e é por isso que a Atalanta está lá em cima na tabela. A Lazio conta com o Ciro Immobile, não sei se está machucado, eu acredito que jogue, tá? Como visitante a Lazio ainda não perdeu, só tomou 1 gol como visitante, tá? Marcou 9. É um visitante muito difícil de se enfrentar. E os últimos jogos da Lazio fora de casa. Essa derrota aqui para o Midtjylland na Europa League. 4-0 no Cremonese, um empate com o Sturm Graz também na Europa League e um 4-0 contra a Fiore. Tá? Atalanta dentro de casa venceu o Sassuolo de virada e venceu a Fiorentina. Jogo muito difícil, cara. Eu não sei se eu colocaria esse favoritismo para a Atalanta aqui não. Com a Lazio tão bem, eu colocaria uma odd mais ajustada. Se a gente pegar os últimos jogos, empate, Lazio, Atalanta. Jogos muito difíceis. Depois nós temos o Roma e Napoli. Talvez seja a grande atração do final de semana, na minha opinião, aqui em relação à Europa. A gente tem um Mourinho que vai muito bem na Série A, né? Já venceu a Inter, já empatou com a Juventus. É um time que não está indo bem na Europa League. Para ser bem sincero, se você pegar aqui o desempenho da Roma,
você vai ver uma derrota para o Ludogorets, uma vitória contra o Helsinki, uma derrota para o Betis e um empate com o Betis fora de casa, e agora vai ter um jogo contra o Helsinki na quinta-feira. Não acho que a Roma vai poupar contra o Napoli de maneira nenhuma. Acho que a Europa League acaba sendo uma competição secundária, mas eu acredito que se a Roma botar marcha, o próximo confronto contra o Helsinki fora e contra o Ludogorets em casa dá para a Roma buscar pelo menos uma classificação em segundo lugar. Vai ser difícil pegar o Napoli, né? A gente sabe da qualidade dos jogadores do Napoli, principalmente com a Roma agora sem o Dybala machucado, mas pelo menos tiveram aqui o retorno do Nicolo Zaniolo. Pro lado do Napoli, a gente já sabe, nosso querido Vitor Kvaratskhelia é o grande destaque do time, o ponto esquerda que corta para dentro. É fominha algumas vezes, mas tá jogando demais e o time do Napoli tá voando, tá? Simplesmente melhor visitante da competição e um dos melhores mandantes. Para mim também jogo de correção de preço. Não duvido que a gente tenha gols de bola parada aqui. A Roma faz muito gol nesse fundamento. E os últimos jogos entre eles não foram tão bons. 1-1, 0-0, 2-0. E só teve alguma pirotecnia aqui lá para 2020, tá? Fechamos a Itália, vamos de Série B. O Náutico rebaixado pega o Grêmio, que provavelmente se vencer já... Aliás, o Grêmio tá garantido, né? Com todo respeito. Vamos ser sinceros, ó, agora sim, vou olhar a tabela de classificação aqui. O Náutico tá com 30 pontos, tem 3 jogos para jogar, só pode ir a 39, tá rebaixado, tá? O Grêmio tem 58. O Grêmio, se vencer mais uma, já está praticamente também garantido, porque, por exemplo, o Ituano está com 54, só tem mais 2 jogos, teria mais 6, iria a 60. O Grêmio vencendo uma, vai a 61 e está garantido o time do Grêmio. Então, com uma vitória contra o Náutico, o Grêmio está fora da Série B e está de volta à Série A. Porém, pode ser que o Grêmio deixe para fazer essa vitória em casa. O Grêmio ainda pega aqui, por exemplo, o Brusque dentro de casa, vai classificar o Grêmio, tá? Muito, muito, muito improvável que o Grêmio não se classifique para a Série A. Na verdade, o grande problemático aqui seria o Vasco, e vai acabar que o Vasco ainda vai ficar em segundo, quer ver? Então é isso. Eu acho que eu vou pular esse jogo do Náutico com o Grêmio aqui por medo do desinteresse do Náutico já rebaixado e talvez de um Grêmio muito relaxado, e com essa odd de Série B também eu tô fora, tá? 1,37 não dá, a não ser o Cruzeiro naqueles tempos áureos. Fluminense e Botafogo, o clássico é sempre clássico, não faz sentido para mim essa odd do Fluminense estar tão baixa, eu sempre gosto de clássico carioca com odds mais justas. Tudo bem que o Fluminense venceu o Botafogo no primeiro turno com aquele grande corte do Manuel, que fez um golaço, porém o time do Botafogo mudou muito de lá para cá, né? Foram várias contratações que acabaram dando certo, e por mais que o time do Botafogo não esteja jogando de fato fora do Rio, né? Porque o Botafogo é um excelente visitante, ele melhorou muito, então acho que vale a pena ficar de olho na possibilidade de correção de preço aqui. Juventude de São Paulo, time já rebaixado do Juventude contra o São Paulo. Aqui, se você quiser colocar talvez um leia para a equipe em campo a Juventude, desde que o Juventude não esteja jogando polo aquático, né? Tem sempre essa situação complicada, às vezes está chovendo muito lá no estádio de Juventude, mas de resto, se o São Paulo botar a bola no chão, provavelmente busca aqui a sua subida na tabela para buscar essa vaga na Libertadores. Goianiense e Ceará vou ficar de fora, Cuiabá e Santos também vou ficar de fora, e Curitiba Internacional. Aqui eu vou ser bem sincero, daqui a pouquinho, daqui a 1h30 começa Palmeiras e Avaí. Dependendo do resultado do Palmeiras, muito difícil, tá? Curitiba dentro de casa é muito chato, continua sendo um dos melhores mandantes da competição, periga ainda o rebaixamento, né, principalmente contra Cuiabá e Goianiense. O Avaí é mais complicado, mas o Internacional vai ter muito trabalho de enfrentar esse Curitiba aqui em casa, tá? O Inter como visitante é um bom time, venceu 6 das 16, fora de casa nos últimos jogos não perdeu nenhum, venceu o Botafogo inclusive, e o Curitiba dentro de casa, mesmo com um jogador a menos, conseguiu vencer o Bragantino com um golaço do Aleph Manga, que veio aqui do Voltaço, do lado aqui de Valença, e também venceu o Ceará, Goianiense e Avaí. Enfim, esses confrontos diretos aqui, ó, provavelmente vão deixar o Coxa na Série A novamente, tá? Para mim, se for fazer alguma coisa, match odds também sem viés. Meus amigos, eu fico por aqui, 29 minutos de vídeo, vamos esperar dar 30 minutos então para ficar redondo. Tô vendo aqui os gols do Vasco, o Vasco da Gama está de volta à Série A
do Campeonato Brasileiro. Improvável o Vasco ficar de fora agora com 59 pontos, só uma tragédia. Afinal de contas, o Vasco ainda pega o seu adversário direto, o Ituano, então o empate aqui já faz a questão, e principalmente que o Vasco ainda pega o Sampaio Corrêa, que já não tem chance agora, né? O Sampaio tem 52 e só poderia ir a 58, né? Mas tem número de vitórias inferior e tudo mais. Enfim, acho que agora está bem decidido. Fechou? Os 30 minutos? Então já foi. Fico por aqui. A gente se vê então amanhã. Um grande abraço a todos. Não esquece de participar das promoções aqui embaixo. E bom sábado a todos aí. É sempre um prazer.